Olá pessoal, não é mistério para ninguém que nós estamos vivendo uma situação sem precedentes no mundo, um mundo globalizado, com os países todos conectados. Então essa pandemia se espalhou de uma maneira muito rápida. Todos nós estamos passando por isso juntos, cada um com suas dificuldades. Muita gente está sofrendo, muita gente ficou doente, alguns perderam familiares, é algo terrível realmente. Mas infelizmente existem pessoas que ganham com tudo isso, pessoas que ganham em vender o medo, pessoas que gostam de desinformar. Tudo isso visando vantagens próprias, né? Nós temos visto muitas notícias extremamente pessimistas, algumas até incompletas, sensacionalistas demais. E um exemplo é essa notícia que tem circulado muito. Eu cansei de responder isso no Facebook, em grupos, nos próprios grupos que eu tenho de cidadania italiana. Muita gente sempre vem falando isso, sempre posta essas reportagens que foram publicadas por diversos sites e que está falando assim, que os brasileiros foram proibidos de entrar na União Europeia. E a notícia é colocada dessa forma, né? Muitas vezes até mesmo a notícia, o texto da notícia explica a situação toda, como está acontecendo, claro, com algumas pitadas de opinião e tal, mas o título é sempre esse: brasileiros são proibidos de entrar na União Europeia e tal. Mas a situação é mais complexa do que isso, pessoal, não é bem assim. Vocês se lembram, né, que essa situação de saúde começou a acontecer aqui no começo do ano, né, de 2020, Quase todos os países do mundo que foram afetados fecharam suas fronteiras. O mesmo aconteceu com a União Europeia. Eu não sei a data exata que foi fechada a fronteira da União Europeia como um todo. Eu acredito que foi, não sei, entre março e abril. Tá? Me desculpem, eu não vi a data, mas é por aí. Então as fronteiras foram fechadas. Desde aquela época, daquele momento, nós brasileiros já não podíamos viajar para a União Europeia. E não só nós, é aí que está o porém, né? As fronteiras fechadas significam que pessoas do mundo inteiro não podem ir para lá. Ninguém do mundo inteiro pode viajar para lá, a não ser os residentes. E o que está acontecendo agora? A partir do final de junho agora, a União Europeia começou a suspender esse fechamento de fronteiras. Ou seja, as fronteiras estavam fechadas e agora estão começando a abrir para alguns pouquíssimos países selecionados, onde realmente o problema de saúde já está mais controlado, tá? E internamente na União Europeia. Por exemplo, uma pessoa da França pode viajar para a Itália e por aí vai. A Itália a gente precisa ver que talvez a Itália está adotando umas outras medidas, mas em geral na União Europeia. Então, as viagens dentro da União Europeia, viagens não essenciais, são permitidas agora a partir do final de junho, né, do dia 30, se não me engano. E além desses países da própria União Europeia, também eu tenho uma lista aqui, tá, de outros países que também podem, que os cidadãos desses países também podem viajar para a União Europeia. Esses países são Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia e Uruguai. Então, somente esses países que eu citei agora e os países da União Europeia, tá? Os cidadãos desses países podem viajar internamente na União Europeia, ali podem ir para a União Europeia. O Brasil não está nessa lista, vocês viram? Foi uma lista muito pequena, pessoal. Mas assim, colocando a notícia que brasileiros estão impedidos de viajar, parece que a situação aqui no Brasil está tão ruim que só o Brasil foi proibido de entrar. Mas eles falam normalmente Brasil, Rússia e Estados Unidos, né? No máximo eles citam isso. Mas o mundo, pessoal, tem mais de 200 países. São cerca de, 210, 205 países no mundo. Desses 200 países no mundo, apenas essa listinha aqui e os países da União Europeia. Isso aqui dá, contando com a União Europeia, dá 30 países, contando com essa lista aqui. Então, ou seja, cerca de 170 países do mundo, os seus cidadãos estão proibidos de ir para a União Europeia. Não é só os brasileiros que estão proibidos. Vocês percebem a diferença? É muito mais impactante você falar assim, os brasileiros estão impedidos de entrar na União Europeia do que 170 nacionalidades estão proibidas de entrar na União Europeia. Entenderam agora qual que é o problema desse sensacionalismo que estão fazendo em cima disso? A situação é essa, pessoal. Realmente, você que está querendo ir para a Itália fazer a cidadania italiana, realmente não pode. Você que já tem a cidadania italiana reconhecida, já é cidadão italiano, mas não mora na Itália. Se você mora aqui no Brasil, se você mora em outro país que não seja da União Europeia ou que não seja desses países aqui da lista, você não pode ir para a Itália. Só pode entrar na Itália e nos outros países da União Europeia quem for residente, tá? Até mesmo se você for cidadão brasileiro, não tiver cidadania europeia, mas você tem o visto de residente, você tem a sua
casa lá. Ser residente você tem uma casa, você paga um aluguel, você tem uma propriedade lá, você mora lá, você tem um emprego e tudo. Aí nesse caso você pode entrar. Outros casos que também pode entrar, quando você tem algum parente lá, que é por um motivo de necessidade, você tem que cuidar desse parente. Por esses motivos você pode entrar então. Turismo, nem pensar. Fazer a cidadania italiana também, nem pensar. E qual é a exceção então? A exceção é o Reino Unido, pessoal. O Reino Unido ficou uma situação interessante para eles ali, porque os cidadãos do Reino Unido, por ainda estarem no período de transição ali, né, da saída da União Europeia, eles ainda podem viajar para os países da União Europeia. Então alguém que mora ali no Reino Unido já está ali, pode viajar para a França, para a Alemanha, para todos os outros países da União Europeia. Mas também por eles já estarem fora, já oficialmente já ter acontecido o Brexit, eles estão também numa posição de ter a sua própria decisão de quem pode entrar ou não no país. Tem alguns outros detalhes diferentes aí para Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, né? São os países aí que compõem o Reino Unido, mas a Inglaterra em especial. As fronteiras estão abertas, pessoal. Você pode ir para passeio até mesmo, tá? Como turista ou como residente, é claro. Mas para os dois casos, você tem que fazer uma quarentena de 14 dias. Então, chegando no Reino Unido, você tem que levar um formulário com você. Nesse formulário tem que ter o endereço de onde você vai ficar nesses 14 dias. Eles podem te fiscalizar lá, podem ver se você está lá realmente. Se não tiver, tem multa. Se não tiver esse formulário também, eles podem negar sua entrada. Assim, eu não aconselharia ir agora, mas quem já tinha decidido, que já estava com a passagem comprada, é possível, sabe? Claro, confirme antes da viagem e tudo, né? Veja essa questão do formulário, veja as regras certinhas, sempre atualizadas no site do governo. Sempre vejam isso, que está mudando toda hora. Mas é claro, além de ter esses 14 dias de quarentena, tem a situação também de várias atrações turísticas estarem fechadas, tem restrições de aglomeração, tudo isso daí, né? Então eu não sei se é um bom momento para turismo, mas quem já estava planejando em ir para imigrar, para morar lá, talvez seja possível, sei lá. Principalmente vendo a questão do emprego. Já falei sobre isso num vídeo anterior, então dê uma conferida lá que tem mais algumas dicas também. Esse tipo de informação que a gente está vendo toda hora as pessoas compartilhando, isso não ajuda ninguém, isso só aumenta o medo. Então, espero ter ajudado vocês aí. Sempre procurem nos sites dos governos as informações atualizadas, isso está mudando o tempo todo. Se você está vendo esse vídeo aqui no futuro, pode ser que já mudou. Então é assim, informe-se sempre diretamente com o governo, tá? Vamos tomar cuidado com as notícias e fake news e sensacionalismo desnecessário. Deixem seu like no vídeo, me sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook, só procurar pro canal Oval e até mais.